Oi, gente, então vamos começar esse tutorial. Começo a ir aplicando esse corretivo, na verdade é uma camuflagem da Natália Capelo, La Mousse, em todo o meu olho, com um pincelzinho língua de gato de precisão. Em seguida venho com a esponjinha úmida dando batidinhas para tirar todo o acúmulo de produto e deixar essa pálpebra lisinha para receber a sombra. O nosso esfumado vai ser todo com essa paletinha do Guilherme Nogueira. Começo aí selando abaixo das minhas sobrancelhas com essa sombra bege. E agora sim vamos começar o nosso esfumado. O pincel que eu estou usando é o pincel 015 da Vult e vou começar aí com esses primeiros tons de sombrinha. Eu esfumo essa sombra acima do meu côncavo, tá? Bem, chegando lá bem próximo à minha sobrancelha. Eu vou aplicando e já esfumando. Esse pincel, gente, é mara para esfumar. Agora eu vou entrar com o meu segundo tom. Esse segundo tom eu vou concentrar ele aí na paredezinha do meu côncavo, tá? E eu vou depositando a minha sombra. Eu vou depositando aí até mais ou menos um pouco depois do meio do meu olho, da minha pálpebra. E aí já venho esfumando com movimentos de bolinha, de vai e vem, sem ultrapassar aquele primeiro tom de esfumado. Esse pincel que eu estou usando, gente, ele é o 05 da Make One. Agora volto com aquele primeiro tom de sombra e o pincel 015 da Vult e vou tirando marcações. Gente, esse pincel, mais uma vez vou mencionar, esse pincel é vida, tá? É perfeito para esfumar, para tirar marcações. Agora eu vou entrar com o meu terceiro tom de sombra e esse terceiro tom de sombra, eu vou concentrar ele aí bem no meu côncavo, sabe? Bem naquele meio, na partezinha que afunda. E vou depositando essa sombra ali até mais ou menos o meio da minha pálpebra, ou talvez um pouco antes. Agora vou esfumar entre uma sombra e outra para criar uma transição entre esse terceiro tom de sombra e o segundo tom, certo? Esse pincel é o mini pincel de esfumar de cerdas naturais da Maria Margarida, o 025. Volto com o meu segundo tom e depois eu volto com o primeiro tom. Sempre vou fazendo isso, tá? Sempre que você achar que é necessário, você volta com as sombras anteriores. E agora eu vou depositar o quarto tom de sombra, dou batidinhas aí para tirar o acúmulo do corretivo que sempre acumula nas dobrinhas. E vou depositar. O pincel que eu estou usando para depositar é o Gold 04 da Make One. E deposito aí bem no cantinho externo. E levo aí faz tipo um formato triangular, certo? E em seguida volto com o pincel, com o mini pincel de esfumar da Maria Margarida, o 025. E vou esfumando para criar uma transição aí entre essa sombra. E já vou esfumando também o meio dessa sombra. A câmera parou de gravar no momento que eu fazia a transição desse quarto tom de sombra. E eu tô mostrando o que eu fiz. Usei os três primeiros tons que eu usei lá na pálpebra. Eu usei para fazer, né, essa transição. Em seguida, vou dando batidinhas com a esponjinha úmida para tirar o acúmulo do corretivo nas dobrinhas. E agora eu vou aplicar. Na verdade, aí não é uma sombra, é um blush, mas que você pode usar também como sombra, tá? E eu vou depositando aí em toda essa área. Concentro ali no meio, né, o produto ali no meiozinho e o restante que sobra no pincel eu vou levando para as bordas, para ficar aquele degradê lindo, né, bem esfumadinho e não ficar nada marcado. Aplico essa sombra cintilante
Ela é uma sombra meio que dourada, aí no cantinho interno. Esse pincel também é o Gold 04 da Make One. Eu amo esse pincel, gente, eu tenho 4 dele. Vou usar a cola líquida da Ana Paula Massal e esse glitter Vino Rosado da Natália Capelo. Vou depositando aí essa colinha, concentro ela também no centro. E o restinho que fica no pincel, eu vou dando batidinhas na borda, para esse glitter ficar esfumado. Ele é um glitter bem fininho, tá? E as sobrinhas da cola eu vou dando batidinhas ao redor. Agora pego esse glitter e vou depositando aí no centro. E o restinho que fica no pincel eu vou dando batidinhas nas bordas para já ir esfumando esse glitter. Esse pincel é do kit Diamonds da Macrylan. Troco de pincel e aplico mais um pouco desse glitter, agora sem a colinha, tá? Em seguida, reforço ali o cantinho interno com aquela sombra dourada. É uma sombra branca com fundinho dourado. E agora eu vou fazer um delineado bem fininho, o delineador que eu estou usando é da MAC. E esse pincel aí é da Ico, tá? O pincel para delinear da Ico. Eu faço bem rente ali a raiz dos meus cílios, só para dar acabamento. Aplico esse batom líquido da Ruby Rose, a cor 366, na minha linha d'água. Eu aplico com um pincelzinho língua de gato, é também da Macrylan, só que não tem mais numeração. E agora vou fazer o meu esfumado inferior. E começa aí com um tom mais escuro. E unindo também com aquele esfumado que a gente fez lá em cima, tá? Pra dar um acabamento nesse olho. Eu vou depositando. O pincel que eu estou usando é o Gold 03 da Make One. E agora eu vou esfumar com o 018 da Maria Margarida. Limpo o pincel e vou para o meu segundo tom. Gente, eu vou usar os mesmos tons que eu usei lá em cima, tá? Na pálpebra. Eu vou estar usando aí no meu esfumado inferior. Volto com aquele primeiro tom e o pincel 015 da Vult e vou alongar um pouco aí esse esfumado, dando acabamento, até porque eu fiz a pele depois, tá? Eu fiz o primeiro esfumado, né, da pálpebra superior e só depois eu fiz a pele, certo? É só pra tá dando mais um acabamentozinho aí. Aplico esse glitter fininho aí bem no meu cantinho interno e vou trazendo aí um pouquinho para baixo, bem rente à minha linha d'água. E aí, como passe de mágica, eu aplico os cílios, só que não. E vou aplicar também o meu batom, o 366 da Ruby Rose. E estou pronta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei. E é isso, meus amores. Beijinhos e tchau, tchau.